Está ligado, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu estava comentando aqui com o casal palestrante que hoje, perto de São João, está todo mundo na festa junina, né? Então a gente não pode censurar. Mas sejam muito bem-vindos, o Luiz Carlos, a esposa, eles são do Centro Espírita Chico Xavier e vieram nos brindar essa noite com essa palestra, né? Causas atuais das aflições, que aliás, nós aqui no planeta de provas e expiações são muitas, né? E eu gostaria, antes da gente fazer a prece e eles fazerem a palestra, de convidar quem ainda não estiver sabendo que nós vamos fazer o almoço fraternal nesse domingo, né, dia 23. Vamos entregar as marmitex do meio-dia às 2 da tarde. As marmitex vão ser para 2 pessoas. Arroz colorido, lagarto ao molho madeira com champignon, legumes e salada de folhas, tomate e sobremesa, doce de abóbora, tá? Que por sinal eu vi, tá uma gracinha, já está pronto, tá bom? Então, quem ainda não se habilitou, nós temos ainda alguns convites, tá bom? E também, quem quiser ir para nos ajudar, a gente vai fazer esse almoço lá no CPP, Rua Joaquim da Silva Marta, 2959, no Jardim Brasil, certo? Bom, vamos então agora fazer a nossa prece para receber o nosso irmão. Que os bons espíritos estejam aqui conosco nesse momento, intuindo o nosso palestrante e que nós possamos receber todas essas lições tão bem preparadas para a noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Obrigado. Boa noite. Bom, muito feliz em estar aqui hoje, agradecer o convite, agradecer a confiança. É a minha primeira vez aqui, tá? Então, gratidão pela receptividade. Causas atuais das aflições. Quando falaram que o tema é livre, aí eu tinha esse tema que nós fizemos recentemente, e aí eu fui buscar mais alguma coisa, porque a gente sabe que lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente fala sobre as causas atuais das aflições. E aí, no livro de bolso do José Carlos de Luca, há 2 semanas eu fiz uma apresentação também, o Evangelho no Lar, e caiu no capítulo 31 desse livro. Acho que eu tenho ele aqui. Livrinho de bolso do Zé Carlos de Luca, né? Então, cada capítulo, 2 páginas. E ele fala também sobre a questão dos nossos sofrimentos,
Esse é o capítulo 31 do livro de bolsa aqui do Zé Carlos. Então ele começa assim, né? Nos questionando, até quando que nós vamos continuar sofrendo, né? Até quando nós vamos continuar se ferindo com esses hábitos nocivos? Até quando? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Ora, estão falando aqui dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. E aí chega o Deluca e fala: até quando você vai continuar sofrendo? Nos questionando, ou seja, está na nossa mão. E aí, se a gente pegar só esse parágrafo aqui, para a gente começar a analisar. Aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né? No item 4, lá nas causas atuais das aflições. Lá fala que ela provém de duas fontes distintas, as causas das nossas aflições. Uma é dessa existência, da nossa existência atual, e a outra é de uma existência fora dela, do passado. Então, ó, as nossas aflições, angústias, os nossos sofrimentos, ele decorre das nossas existências. E nada mais é do que uma consequência de tudo aquilo que nós fizemos. E aqui é que a gente já pode começar a lembrar sobre a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto, eu tenho que colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho, de sua ambição? A maioria dos nossos sofrimentos é decorrência do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa improvidência. Será que eu estou tomando as decisões corretas? Será que eu estou utilizando o meu livre-arbítrio para tomar as melhores decisões? Continuando aqui no item 4, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Eu vou lendo os itens aqui, vamos refletindo cada um deles. Cada um vai buscando no seu interior algum sofrimento, alguma mágoa, alguma culpa. Será que não tem a ver com a minha má procedência, com as minhas escolhas, com os meus desejos? Quantas uniões se tornaram desgraçadas, assim, no sentido de que elas elas nasceram de interesse, de desejo, onde deveria ter nascido por amor. E o amor não fizeram parte disso. Minha esposa está aqui, e se eu tivesse me unido com ela, por exemplo, por interesse, por um desejo físico, por vaidade. E o amor, onde que entra nisso? É por isso que a gente vê tantas brigas de casais, né? Separações, divórcios. Quantas dissensões funestas, discussões, divergências nos lares, brigas por causa de herança, interesse. Alguém conhece algum fato assim em alguma família? E daí a gente vai tirando os nossos sofrimentos, né? Quantas doenças
causadas pelos nossos hábitos nocivos. Quando eu falo hábitos, não estou falando aqui de tabagismo, de álcool. Estou falando também de ódio. Estou falando de calúnia. Tem pessoa que não aguenta ouvir uma conversa que já quer caluniar, já quer falar mal daquela pessoa. É atraído por fofoca ou inveja. Isso tudo são hábitos nocivos, causa doença. A mágoa, a culpa, a inveja, a calúnia e também os maus hábitos, né? Sim, o tabagismo. E o último item aqui: quantos pais são infelizes com seus filhos, né? Porque não combateu lá no princípio, não combateu nos seus filhos aquela tendência, aquela fraqueza, aquela tendência para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho. E aí depois, quando crescem, começa a reclamar. Nossa, meus filhos não me respeitam, olha o que eles fazem. Como que eu fui? É como semear, né? Os nossos filhos não é como semear a semente jogando aleatoriamente. Ora, algumas vão cair no solo fértil, mas algumas caem nas pedras, na areia. Eu tenho que cuidar, eu tenho que cultivar para colher mais tarde. Se eu só jogar semente, o que vai acontecer? Vai ficar ao acaso. Eu tenho que cuidar, eu tenho que combater as ervas daninhas, eu tenho que separar o joio do trigo, né? Eu tenho que preparar o solo, a semente, cuidar dela para ela germinar, para ela dar frutos, bons frutos. Então, muitos sofrimentos nossos em casa, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos. Como que é o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com os meus pais? Como que é esse relacionamento? Como que eu cultivo? Então, vamos nos identificando com as causas. E aí, vamos começar a interrogar as nossas consciências, né? Sobre todas as feridas, sobre todas as nossas chagas, as nossas vicissitudes, as decepções. Vamos retornar, e aí a gente vai acabar se deparando e comentando e falando: olha, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu deixasse de fazer, talvez eu não estaria nessa situação. Talvez eu não estaria com tanto sofrimento, com tanta angústia, com tanta raiva, com tanta amargura. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Isso aqui é texto do Evangelho, tá? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem é culpa de todas as suas aflições, senão nós mesmos? Quem que eu vou culpar? Notaram que De Luca falou mais ou menos igual, está no Evangelho, né? Ele começou: até quando você vai continuar sofrendo? Até quando vai continuar se submetendo aos seus hábitos nocivos? Até quando? Até quando? Por quê? Porque depende de nós. Depende de nós. E aí, a gente, na maioria das vezes, ou por falta de humildade, a gente fica atribuindo a falta de sorte. Nossa, que falta de sorte, estou sofrendo, ou ao acaso, ou a outros.
Todas as minhas culpas, as minhas angústias, eu atribuo a outro. A má fortuna, a má esteza. Aqui eu lembro daquele, os mais antigos aí vai estar comigo, hein? Tinha aquele desenho lá que o desenho andava e tinha uma nuvem pesada em cima, dando trovoada e chovendo, né? Ó vida, ó Deus, ó azar, ó céus, né? Será que a gente vai ficar assim? Ou somos assim? Até quando? Então eu sou o responsável pelas minhas aflições. E aí, continuando o capítulo do De Luca aqui, o segundo parágrafo, tá? Aí ele vai comentar da cura. E aí ele fala assim: curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida, gerando vida. Escolha o amor no lugar do mal, e isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Olha a proposta que De Luca faz aqui. Escolhermos o amor. Se nós analisarmos todas as leis divinas, o principal ingrediente para a gente começar a cumpri-la é o amor. Todas. Vamos falar de caridade, vamos falar de perdão, benevolência, de piedade, a lei do progresso mesmo, que aliás, aqui quando fala, porque decidiu mudar seu comportamento, essa mudança de comportamento, o que é mudança de comportamento? Ninguém muda de comportamento sem se transformar. Mudança significa transformação. Eu não consigo mudar sem me transformar. E aí eu tenho que evoluir para mim me transformar, para me mudar. Voltando ao amor, é como se a gente fosse fazer um bolo. Vamos fazer um bolo. Vamos pegar um liquidificador, vamos fazer um bolo de cenoura. Olha, eu vou colocar farinha, vou colocar leite, eu vou colocar o açúcar, vou colocar cenoura, eu bato tudo, aquela mistura homogênea. Tira o ingrediente dali de dentro agora. Assim é o amor. Tira o amor de dentro da caridade. Tira o amor de dentro do perdão. Tira o amor de dentro da lei do progresso, da lei de todas as leis. E aí, lá no livro dos Espíritos, eu fui lá no livro dos Espíritos na questão 779, e lá fala da lei do progresso. Ora, nós nascemos simples e ignorantes, né? Espíritos simples e ignorantes. Não pensaremos nós que nós já surgimos aqui, né, num planeta no mundo de provas e expiações já não. Não, a gente frequentou lá um mundo primitivo, né? Então nós nascemos simples e ignorantes. E qual que é o nosso objetivo aqui? É chegar à perfeição, é espírito puro. Essa é a lei do progresso. Qual que é o nosso maior modelo que nós temos como objetivo para atingir aqui? Exatamente, Jesus. Então, a nossa evolução espiritual, a nossa lei do progresso, e aí Kardec pergunta lá na questão 779, ora, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento?
E aí os espíritos responderam, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, cada um tem o seu time, se desenvolve por si mesmo. E aí, vamos refletir novamente. Eu sempre procuro no outro desenvolvimento, correto? Nossa, minha esposa precisa desenvolver. Meu filho precisa desenvolver. Essa palestra é a cara do meu tio. Não, isso aqui serve certinho para o meu companheiro de trabalho. Meu colega tem... Cada um tem seu tempo de evolução. E aí, ao amor aqui de novo. Onde vocês enxergam o amor aqui, ó? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Eu posso ter um contato social de duas formas. Eu posso ter por interesse, uma vaidade, de um egoísmo, de querer estar em uma determinada sociedade, rol social, ou eu posso estar por amor. Se eu tiver por interesse, a característica é eu quero algo. Se eu estou por amor, eu dou algo. E eu auxilio como o meu próximo no desenvolvimento? Eu vou auxiliá-lo da mesma forma que nós estamos aqui hoje, pelo nosso exemplo. Pelo nosso exemplo. Aliás, o maior termômetro nosso sobre o nosso desenvolvimento, como é que estamos, é a nossa casa, né? A hora que a nossa galerinha lá em casa fala assim: ô, você está mudando, tá legal, tô te vendo que você está melhorando, tá gostoso assim, parabéns. Esse é o termômetro. Nada ainda, amor? Lá em casa, nada ainda? Brincadeira. Então, essa lei do progresso, ela tá pautada em dois grandes pilares: o intelectual e o moral. Quando a gente fala em progresso, e todo mundo, lá no capítulo 779, aqui no slide anterior, continuando aqui, mais para frente, ainda pergunta, o Kardec pergunta se pode o espírito estagnar-se, não querer evoluir e tal? A espiritualidade responde, fala, por pouco tempo. Até por um certo tempo ele pode ficar estagnado, mas todo mundo está submetido à lei do progresso, inclusive a matéria, o nosso planeta, todos nós estamos, e nós vamos evoluir sim. E aí os dois grandes pilares, intelectual e o moral. Qual característica nossa hoje no mundo de provas e expiações? Nós estamos intelectualmente um conhecimento elevado, mas a nossa moral em todos os lugares, tanto nas mais grandes como nas menores coisas e situações. Como que eu me comporto na sociedade, como que eu ajo, como que está sendo as minhas escolhas. Então, a lei do progresso é a evolução intelectual, e característica maior da evolução intelectual é a sabedoria, é o saber, é o adquirir conhecimento, aprender. E a moral, de novo ele aqui, é o amor. Primeiro e grande. Nossa, para desenvolver minha moral precisa de amor? Sim. O primeiro grande ingrediente é o amor, para o desenvolvimento da moral. E o fazer.
que adianta eu vir aqui falar para vocês, estudar, montar uma palestrinha para vocês, falar sobre um determinado assunto e eu não colocar isso em prática? De que adianta? De que adianta eu vir aqui assistir uma palestra e não colocar isso em prática? É o fazer. O nosso desenvolvimento moral tem a ver com fazer também. E continuando, no livrinho aqui do De Luca, né? Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Então, ele começou a falar que um dos remédios aqui para me curar é o perdão. Olha, eu estou com aquele sentimento de mágoa, eu posso estar com mágoa porque alguém me fez algo. Eu posso estar com sentimento de culpa porque eu fiz algo. Quando a gente fala em perdão, eu consigo perdoar alguém se eu não conseguir me perdoar, ou ter o auto-perdão? Como que eu posso perdoar alguém se eu não consigo nem me perdoar? E aí que a gente começa a conversar aqui. O porquê que a gente tem sempre que estar em progresso, em desenvolvimento. Porque eu tenho que ter, primeiramente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer, o autoconhecimento. E eu tenho que me perdoar para que eu possa perdoar o outro. Eu tenho que me amar. E o perdão, quando eu cometo um erro, dependendo de como eu estiver, da minha dosagem de orgulho, eu começo a me culpar. Ora, o ser humano, ele é oriundo de erros, né? Nós vivemos um planeta de provas e expiações. Nós estamos submetidos a uma atmosfera de sentimentos, onde a todo momento nós temos que tomar decisões, e com uma pitada essas de sentimentos nos bombardeando a todo momento. Então, todos nós estamos suscetíveis ao erro. Todos nós erramos. E a partir do momento que eu ter conhecimento que o erro é oriundo da criatura humana, de um ser encarnado num planeta de provas e expiações, aí eu começo a progredir. E o que é o perdão? Qual que é a sequência para se aplicar o perdão? Ora, eu reconheço o erro, eu errei, de uma falta, eu vou pedir perdão, eu vou reparar esse erro, e depois eu vou expiar para aprender. Aí já vem o motivo dos nossos sofrimentos, tá? Eu estou expiando. Lembra lá no comecinho? As causas das nossas angústias vêm dessa existência ou de passadas. Então eu cometo um erro, eu reconheço esse erro, eu peço perdão, eu reparo, e depois eu vou expiar para poder aprender. Então é por isso que é necessário eu me auto-perdoar. A palavra perdão, ela vem do latim perdonare. Perdonare. O é dar.
E donare, não, o per é a mais, e donare é dar. Então é dar algo a mais. Perdoar é dar algo a mais, oferecer algo a mais. E quando eu falo de reparar um erro, eu tenho que reparar com algo a mais. Então, eu peço perdão, eu vou reparar, eu vou dar algo a mais, e aí pode ser, dependendo como eu fizer a reparação e como eu aprender com isso, vai minimizar, por exemplo, a minha expiação, ou pode até anular, dependendo. E aí, dentro do perdão ainda, vale a pena a gente comentar sobre, se fala sobre esquecimento, né? Ora, alguém me ofendeu, e quando alguém me ofende, da mesma forma eu tenho que perdoar essa pessoa, mas não da boca para fora. Pedro, né, que perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. Ora, mas até quando? Quantas vezes forem necessárias. Se alguém me faz algo, eu tenho que trabalhar isso e tenho que perdoar, porque senão eu vou ter o resto da minha existência preso nesse fato, angustiado, com raiva, sofrendo. E em alguns trechos aqui fala sobre esquecimento, né? Não é inteligente isso. Como é que eu posso esquecer algo que me fizeram? Por exemplo, alguém me arrancou o dedo. Como que eu vou esquecer que alguém amputou meu dedo, meu braço, amputaram meu braço? Como que eu vou esquecer isso? O problema não é esquecer, a gente não esquece, mas é que peso que a gente dá para essa situação. Qual o peso que eu dou para essa situação? Vamos fazer ficar mais leve um pouco. Quando éramos pequenos, a gente ficava para lá e para cá na casa dos nossos pais, e a gente quebrava as coisas, trombava nos armários, ferramenta dos pais, e aí muitas vezes os nossos pais davam uma coça na gente, correto? Na hora ficávamos com raiva, né? Apanhei e tal. Hoje a gente senta com os nossos pais, relembra tudo isso, dando risada. Eles nos falam: você lembra quando você era pequeno? Você era arteiro, hein? Quebrava tudo, se apanhava e não aprendia. A gente dá risada. O que mudou de agora para o passado? O fato é o mesmo. O que mudou é o peso que eu dou para isso. Qual o peso que eu dou para esse fato? Porque senão eu vou ficar com esse sentimento de culpa eternamente. Eternamente eu estou com o sentimento dos meus pais me batendo. Eu fui punido. Eu tô com raiva. Notaram qual que é a diferença? É o peso que eu dou para esse fato. Lembrei de uma frase agora, eu acho que depois eu vou lembrar o autor. A